Olá, está começando agora mais uma vez a Assembleia Popular, um programa criado pela Resolução 839 de 2004 e dispõe aos cidadãos um espaço para a livre manifestação da opinião política sobre assuntos de interesse da cidadania. Reforçamos que o programa é gravado às quartas-feiras, das 12 às 13 horas, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na região do Ibirapuera. Para participar, basta se inscrever no local antes do início da sessão, às 12 horas. É necessário apresentar documento original de identidade ou carteira de motorista, CNH, e também preencher uma ficha cadastral, um termo que deve ser assinado para certificar a responsabilização de cada orador pela sua fala aqui nesta tribuna aberta à população de todo o estado de São Paulo. De acordo com o artigo 3 da resolução que estabeleceu a Assembleia Popular, a utilização desta tribuna deve obedecer aos princípios éticos e morais instituídos por esta Casa, sendo o orador responsável civil e criminalmente por todo e qualquer conteúdo expresso por meio deste programa e desta transmissão. Dito isso, hoje temos 8 pessoas participando desta edição da Assembleia Popular. Chamamos inicialmente o doutor Rodrigo Mendes para a sua fala de 7 minutos, como todos os oradores de hoje. Por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente a Deus sobre todas as coisas que está aqui. Agradeço também à mesa. Agradeço também aos 94 deputados que temos nessa casa. E hoje eu venho aqui a fazer o nosso pronunciamento das atividades do Instituto Federal de Defesa do Consumidor e Cidadão e FDCJus. A gente está aí trabalhando arduamente, brigando aí pelos direitos do consumidor. Além disso, direitos cidadãos e apoiando o setor empresarial e comercial também, que precisa da parte de orientação e educação sobre as normas de relação de consumo. Tem duas situações aqui que eu quero frisar aqui, com grande satisfação, que eu venho hoje compartilhar as vitórias que tivemos no final do ano agora, de 2025, O primeiro caso foi exemplar da senhora Beatriz Bressani Ciola, graças ao empenho incansável da nossa equipe técnica, equipe jurídica técnica, obtivemos sucesso e êxito na terceira vara de execuções fiscais de Guarulhos. No dia 18, tivemos aí, e no dia 29 de dezembro, teve a dona Beatriz teve seus recursos devolvidos, Graças ao nosso empenho, graças à nossa força e graças também ao nosso Deus que nós servimos também, Isso é o resultado aqui, tem o resultado comprovado aqui, tem a documentação, E nós realizamos arduamente, não descansei, enquanto não conseguimos o êxito junto ao presente juízo, Tem uma outra situação também da importância, algumas empresas têm sido autuadas ultimamente, por falta do novo exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Todas as empresas têm que manter o Código de Defesa do Consumidor sempre atualizado, e a gente vai sair a campo para poder estar conscientizando o setor comercial, empresarial, a importância do exemplar do Código de Defesa do Consumidor, em cumprimento à Lei número 12.291, do dia 20 de julho de 2010. Todos os estabelecimentos comerciais, seja tanto também prestadores de serviço, é necessário ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor atualizado. Todos os anos, o Código sofre alterações. Então, nós já tivemos aí 42 alterações dentro do Código de Defesa do Consumidor, São várias normas legislativas, várias normas, leis ordinárias, e precisa ser isso passado também para as empresas, que as empresas às vezes falam, eu já tenho código, mas muitas vezes não está atualizado. Então, nós vamos orientar a todos o setor empresarial. Quero informar também, salientar também, que no mês de maio deste ano estaremos realizando a certificação especial a todas as empresas
né, que cumpre as normas de relação de consumo, que não há problemas no mercado de consumo. A gente vai certificar todos aqui nesta casa, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Quero convidar a todos os empresários para que possam participar do nosso trabalho. Meu nome é Dr. Rodrigo Mendes, sou presidente nacional do Instituto Federal de Defesa do Consumidor e da Justiça Social. O nosso site é www.ifdcjus.org.br, repetindo, www.ifdcjus.org.br. E também atuo também conforme determina o artigo 18 da Lei 9.307 de 1996, como juiz arbitral também nos casos que não são resolvidos. Então, a gente procura também orientar, ajudar e auxiliar. E também fazer a parte de mediação extrajudicial com base da Lei 13.140 de 2016. Tá? Eu trabalho várias atividades ao mesmo tempo, dou palestras também, referente às normas de relações de consumo, tá bom? Gostaria de agradecer a Deus, né, por estar aqui. Gostaria de agradecer a minha esposa Lenira, que está em casa. Gostaria de agradecer ao meu pai e gostaria de agradecer a todos os presentes que estão aqui. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos e que Deus ilumine o caminho de todos. Amém. Obrigado. Agradecemos a participação do senhor Rodrigo Mendes e convidamos agora o senhor Agostinho da Paixão para a sua fala de 7 minutos. Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde. Mais um ano que se inicia e estamos aqui numa nova jornada. Eu gostaria de voltar a um tema que no ano passado, no último programa, eu estava falando e me interromperam. É o caso das americanas, que eu estou 13 anos batendo nessa tecla e não resolvem. Praticamente cometeram traição e eu não tinha um plano B. E eu acreditava cegamente nas pessoas e a traição, tenho certeza absoluta que veio desde o governo americano com o Dr. Barack Hussein Obama. Eu ainda não estou conseguindo me desdobrar em astral, tem muitos marginais me segurando em astral, mas eu acredito que logo, logo eu vou sair em astral. Vale frisar que todo mestre, quando se reencarna, ele é atacado de maneira violenta pela loja negra. Não só por marginais, mas também por pseudos religiosos. Eu, desde criança, tinha uma entidade tenebrosa que me segurava em astral. Essa entidade, para parafrasear o grande mestre Sufi, Jalaluddin Rumi, estava mais perto de mim do que a minha própria veia jugular. A minha vida tenha sido realmente uma verdadeira odisseia. Tem vários casos complicados na minha vida que eu passei mais de 12 anos tentando explicar e as pessoas não entendiam. Eu acho natural, aqui eu quero deixar um recado para essa jovem, não vou citar o nome que ela sabe que eu estou falando para ela. Eu até compreendo que não acredite nas minhas palavras, porque o meu caso é realmente atípico, totalmente atípico. Então, se não quiser acreditar nas minhas palavras, por mais que eu tente explicar, vocês não têm sensibilidade suficiente para acreditar, vocês devem acreditar na sabedoria gnóstica. Se vocês não estudaram a gnose do venerável mestre Samael Aun Weor, ou a gnose do venerável mestre Rabolu, fica complicado a gente ter qualquer tipo de relacionamento. E se vocês estudaram a gnose, porque a única gnose verdadeira é a gnose do venerável mestre Samael Aun Weor e a gnose do venerável mestre Rabolu. Se vocês estudaram a gnose e não acredita, acha que eu sou um mentiroso, acha que eu sou ladrão, acha que eu sou homossexual, apesar de ter estudado a gnose de Samael e a gnose de Rabolu, então fica praticamente impossível qualquer relacionamento entre nós. Eu espero uma decisão para esse caso até o final de março. E a partir de março eu renuncio a tudo. Eu vou tocar num tema aqui que eu não gostaria de falar. Existem algumas agências de inteligência, repito, sou obrigado a falar sobre isso, eu não estava querendo falar, algumas agências de inteligência que já estão me dando dica. A dica que eles me dão é o seguinte: se eu tomar tal ou qual atitude,
essa atitude que eu venho a tomar pode me prejudicar no futuro por causa disso ou por causa daquilo. Eu quero deixar claro para essas agências de inteligência que, a partir de março, se não houver uma solução para o caso, eu renuncio a tudo. Ao renunciar a tudo, eu não vou precisar mais sair do Brasil. Vou ficar no Brasil, não preciso sair do Brasil. Portanto, as decisões que eu venho a tomar não vai me prejudicar, até porque vou seguir orientação gnóstica. A ética gnóstica diz o seguinte: bom é tudo aquilo que nos leva de encontro ao nosso trabalho íntimo. Bom é aquilo que nos leva a obter sucesso no nosso trabalho íntimo, independente do que as pessoas possam acreditar ou não, desde que nos leve em direção ao nosso trabalho íntimo. Nós estamos no fim de uma era, eu preciso, com urgência, começar o meu trabalho que ainda não comecei. Estou atrasado com relação ao meu trabalho íntimo? Até certo ponto, sim. Eu sou senhor do tempo. Quem tem 7 corpos de ouro é senhor do tempo. Se bem que eu preciso requalificar as minhas energias para poder ser realmente senhor do tempo. Nessa terceira dimensão, nas dimensões superiores, o tempo para mim não importa, porque eu domino o tempo. Mas eu preciso dominar o tempo nessa terceira dimensão e, portanto, eu preciso iniciar o meu trabalho íntimo. Então, a partir de março, eu renuncio a tudo isso e vou seguir o meu caminho, porque eu tenho várias opções, e aí eu não vou mais precisar sair do Brasil, eu não vou passar a minha vida toda dando justificações, eu não vou passar a minha vida toda provando que eu não sou um ladrão, eu não vou passar a minha vida toda provando que eu não ando atrás de mulheres milionárias, eu não vou passar a minha vida toda provando que eu não sou homossexual. Se vocês tivessem um pouquinho mais de massa encefálica, tivessem um pouquinho mais de inteligência, vocês já teriam compreendido. Com toda a modéstia, olhe para mim, quantas pessoas, olhe para mim com os olhos da fé, olhe para mim com os olhos espirituais. No mundo nós temos o quê? 8 bilhões de pessoas. Saia pela rua. Quantas pessoas você acha que vocês vão encontrar pela rua como eu? Seja aqui na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Oceania, na Europa, na Ásia. Quantas pessoas vocês encontram na rua como eu? Será que isso não é o suficiente para vocês terem um pouquinho mais de massa encefálica e pensar e dar um pouquinho mais de valor às minhas palavras, dar crédito àquilo que eu estou falando? Tudo bem que o que eu digo é totalmente atípico, mas se vocês estudassem a gnose, vocês não estariam com tantas dúvidas com relação a mim até hoje. Então, não existe desculpa para que vocês acharem que a gente não estava vendo isso, a gente não estava vendo aquilo, por isso a gente achava que você era isso, a gente achava que você era aquilo. Não existe desculpa, porque se tivesse estudado gnose de Samael Alveor, tivesse estudado a gnose do Venerável Mestre Rabolu e tivesse colocado fé naquilo que ele diz, vocês teriam acreditado. Por exemplo, o Venerável Mestre Rabolu disse que quando ele encarnou Cristo, ele sentia que tinha poder suficiente para mover todos os planetas. Ele dizia que ele tinha poder suficiente para mover os planetas como quem move uma bola de boliche. É difícil de acreditar nisso? Eu sou também um mestre de mistérios maiores. Um certo dia, eu senti uma energia divina no meu interior, senti um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus todo-poderoso. Você também pode se sentir um Deus poderoso. Como? Através da meditação. Nós já ensinamos para vocês desdobramento astral e mental. Quero ensinar para vocês a meditação. Qualquer um que atinge a meditação vai se sentir um Deus poderoso. Obrigado. Agradecemos a sua participação e convidamos agora o senhor Lívio Carlos da Silva para sua fala de 7 minutos na tribuna da Assembleia Popular. Senhor Lívio, por gentileza, fique à vontade. Na minha vez, eu arrumo a bandeira, hein? A bandeira está atrás. Só aparece a bandeira de São Paulo. Na minha vez, espero arrumar a bandeira. Isso o seu livro vai começar. Eu já pedi lá na sala. O seu livro está começando. Seu livro, por favor. Boa tarde, Assembleia Legislativa. Boa tarde, o companheiro Enio Tato. Boa tarde, Enio Tato. Enio Tato, eu quero fazer uma reclamação a partir desse momento. Hoje eu cheguei aqui às 9 horas da manhã, entendeu? Fui avisado que não tinha um programa. Aí eu fui lá em cima, eu falei com o policial falou que não tinha. Eu fui lá em cima e falei com o Giba. Conversei com o Giba falou comigo e falou que
ele estava com a presença dele, o delegado da Polícia Civil, conversando com ele. Ele parou a conversa para conversar comigo. Ele falou que ia ter o programa assim, que eu voltasse para cá, que eu fizesse a organização para poder ser o primeiro da fila. Só que aqui eu recebi uma notícia que o programa foi modificado. Só que não tem documento, não tem prova, não tem nada. A documentação é na palavra da pessoa. Isso daí está errado. É apresentadora, o nome dela é Beatriz. Eu quero que essa Beatriz não trabalhe mais nesse programa aqui. Eu estou pedindo que ela seja substituída, porque eu tenho conhecimento que aqui precisa de organização por escrito, para poder ter a regulamentação. Verbal não funciona. E hoje eu fui do primeiro lugar, eu fui jogado no terceiro. Oi, no Tato, isso daí eu vou conversar com você e nós vamos conversar com o Giba. Eu não quero mais a Beatriz aqui nesse programa. Por favor, eu estou falando sério, porque eu não sou criança. Eu estou aqui para falar a verdade. Você sabe que me conhece e você sabe que eu sou o decano do programa. Eu estou aqui há 22 anos com você. Você sabe disso, hein, Tato? Então aqui, eu tenho que parar para falar em outros programas. Falar outras coisas também, que o meu tempo hoje é pouco. Outra coisa também. O ano passado, eu tive no dia 18 de dezembro do ano passado, eu fiz um programa exclusivamente para a Polícia Militar. A Polícia Militar da Assembleia Legislativa, não é a Polícia Militar de rua, é a Polícia Militar daqui de dentro. Eu fiz porque a Polícia Militar está abandonada. Quem está falando sou eu. Eu sou responsável pelo que eu falo. Eu não preciso de comandante, de ordem, de orientação de ninguém. Quem fala sou eu. Eu pedi para a Polícia Militar ser beneficiada, receber seus direitos, férias e outras coisas a mais, né? Então, já tem quase um ano que o policial Brisaio achou meus documentos aqui dentro, 10 horas da noite, e até hoje ele não foi promovido. Quem está falando sou eu. Eu não preciso de orientação, de ajuda de ninguém para eu falar. Eu falo o que eu quero, o que está acontecendo. Outra coisa, eu preciso falar outras coisas também. Eu quero agradecer o desembargador, doutor João Garcia. Doutor João Garcia, meus parabéns pelo senhor, pela sua competência, estudo, sabedoria e coragem. Eu peço a sua excelência, o desembargador João Garcia, para não soltar esses pudins de cachaça das postes. Doutor, sua excelência, não solte, porque os caras com a namoradinha enchem o baú de cachaça, de pinga, de qualquer coisa lá, e fica atropelando a família, só porque tem uma Porsche. Doutor desembargador João Garcia, por favor, não solte esses pudins de cachaça motorista das Porsche. Outra coisa também, eu tenho vergonha. Deixa eu ver. Não estou achando aqui o papel aqui. O ministro do Transporte de Brasília. O ministro é o filho do Renan Filho. Esse ministro também, por favor, seu ministro, você renuncie. Renuncie porque você não sabe fazer um projeto de leis para poder cobrar o direito das pessoas, das vítimas. Porque as Porsche, cada lugar mata 1, 2, 3, 4. Mataram 4 crianças só porque o cara é proprietário de uma Porsche. Cadê as leis do Brasil? Senhor Renan Filho, você que é ministro do Transporte do Brasil, por favor, renuncie. Renuncie. Você está igual o gato de armazém, dormindo em cima do saco. Faça-me o favor, senhor ministro de Brasília, Renan Filho, renuncie, porque é intolerante a sua conduta, o que você está fazendo, porque o cara tem uma Porsche e pode sair matando à vontade. Aonde vai parar isso daí? Graças a Deus, aqui em São Paulo, nós temos o doutor desembargador João Augusto Garcia, que não solta esse pudim de cachaça. Já tem mais de 10 pudim de cachaça bêbado matando as pessoas. Por favor, isso daí tem que acabar.
Senhor Renan, você renunciando, vai trabalhar no seu lugar, uma pessoa que entende das coisas, estudado e que tem coragem. O que eu vejo é que você não tem coragem nenhuma. É uma pouca vergonha. Aonde vai se vir passar? Está aqui, ó. Renan Filho. E também o outro secretário também de transporte, Gilmar Pereira Miranda. Por favor, renuncie. Dê a vaga para quem tem coragem, entende, sabe das coisas. Aonde nós vamos parar com isso? Agora eu estou falando. Quem está falando sou eu. Está aqui. Eu estou falando com documento, com prova, e sei o que fizeram comigo. Eu sei. Eu tenho nojo da justiça do Brasil. Eu tenho nojo. Justiça podre, corrupta, mentirosa. As leis são burra, frouxa e inofensiva. Eu tenho o direito de falar e sei o que fizeram comigo na Praça João Mendes, na Vara 39. É uma pouca vergonha o que acontece no Brasil. Aonde vai parar? O Brasil tem que andar para frente e não para trás. O que a gente vê é que o Brasil está andando para trás. A minha esposa falecida, na hora de receber o dinheiro, o juiz e a juíza pegou minha indenização e dividiu com as advogadas. As advogadas suspensas pela OAB. Na verdade, nem advogada são ladronas. Nós agradecemos pela sua fala. Muito obrigado. Convidamos agora a senhora Juliana Gracioli para a sua fala de 7 minutos. Por favor, fique à vontade. Advogada bandida, ladrona. Ficaram com a minha indenização. Eu não vou me calar. Ninguém falou ninguém. Fecha a minha boca. Ninguém. Bom dia a todos. Eu queria dizer que primeiro está tumultuado a situação, né? Questão de ordem pública. Solicitando polícia militar, por favor, ao recinto. Inicio principalmente dizendo o seguinte, que começo dizendo que eu estou aqui novamente reclamando a minha filha desaparecida, não tenho resposta, nada. Disse que estava sob sequestro, devidamente denunciada, e, principalmente, disse que também houve edição aqui. Eu coloquei a minha tia, documentação ao Ministério Público, tudo foi denunciado. Eu mostrei aqui a foto. Pastor, pegaria para mim o celular, por favor? Obrigado. Que Deus abençoe. Que Deus derrame bênção sobre o senhor e sua família. O que acontece? Artigo 157 é muito claro no Código Penal, né? E o 58. O crime de concussão, extorsão mediante sequestro, são previstos por lei. Eu, infelizmente, fiquei nervosa porque não é comigo a bagunça, mas só está numa situação de começar a falar, começar a treta. Treta é coisa de gente baixa. Não é comigo. Eu aprendi desde criança que discussão é para meretrício, coisa que eu não sou. Tive educação. E desde criança, educação religiosa. Sou batizada, tenho batistério, né? Tenho religião desde criança. Então, nós temos educação até religiosa. Graças a Deus que não sou eu, essa ventania. Mas dizendo simplesmente que eu coloquei aqui a foto, claramente, de uma pessoa com 95 anos que foi agredida e desapareceu a foto. Novamente aqui. E eu espero... Existe uma coisa chamada direitos humanos dos idosos, que está aqui, o rosto, o machucado do lado, a fonte machucada, que eu gravei, 95 anos de espancamento. Se editar novamente, é crime, é fraude, e chega de fraudadores. Está na hora de terem juízo. Descobri hoje que o jornalismo, aqui, infelizmente, sabe o que é? Terceirizado. Por isso que fazem essa bandalheira. Num órgão institucional como um parlamento. O maior parlamento do Brasil e da América Latina, depois do Congresso Nacional. Isso aqui é terra de fanfarrão. É terra de loucão.
Como dizia meu pai, falecido, é terra de Loki. Eu não uso drogas, nunca usei, tenho até alergia à nicotina, tenho problema respiratório. E se eu usasse, eu teria morrido. Meu sangue não tem nem o vinho da Santa Ceia. Nem da Santa Ceia. Então, tome muito cuidado quando falar, pois eu sei a minha história. E respeite, por favor, a minha história. 3. Crimes de guerra, crimes lesa pátria, são cometidos nesse país fartamente, como se não houvesse organização do Fórum Mundial. Eu queria dizer que hoje existe um juiz internacional. Disse aqui, porque fecharam a biblioteca de novo, né? Eles não incentivam de jeito nenhum a biblioteca. Como é que pode incentivar, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? FATECs, não é? Imagina, incentivo à inteligência, ao trabalho. E aí o que acontece? Simplesmente entrou um juiz internacional. Não é a primeira vez, nós tivemos no anterior. Conforme a letra que eu tenho da escriturária, chama-se Doutor Rodrigo Montresor. Os jornais estão colocando Fachin. Ele está pela Pamages, principalmente pelo Ministério do Trabalho. Nós fizemos uma pesquisa. A própria bibliotecária tem a letra dela. Se há desinformação, se há spoiler, se há bagunça no jornalismo, eu não sei, tem alguma coisa de errado. Antes deste, houve outros. Teve um outro juiz internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sabe o que aconteceu com ele? Pediu renúncia por ter agredido a esposa, várias vezes espancamento. Juiz internacional brasileiro. Nosso nome é sujo lá fora. Disse que, doutor, fui surpreendida com o delegado da Interpol. E gosto de surpresas agradáveis. Gosto de profissionalismo. Pois a IPA é membro consultado pela ONU. Desculpe que eu estou nervosa. Infelizmente, é loucura para mim. Tanta loucura, tanta bagunça. E há jornalistas no meio. Isso para mim que é uma loucura, que não respeita o trabalho alheio. A falta de profissionalismo. FENAGE, pelo amor de Deus, tenha ética. Federação Nacional de Jornalismo, faça a cobrança. Não nos envergonhe, mas que estamos envergonhados. Eu queria dizer, principalmente, que existe o Fórum Internacional de Direitos Humanos, não está sendo respeitado. Pois eu disse que a idosa foi agredida por uma pessoa que é membro do Poder Judiciário. Nós sabemos o que é o Poder Judiciário, nós sabemos a latrina que é. São famílias que recebem cultura tradicional envolvida com narcotráfico, com exploração sexual, tráfico de mulheres, dentro do Poder Judiciário, que pega uma criança, um bebê de 3 meses, encosta uma faca, com o risco de abrir uma fenda enorme no rosto de um bebê, espanca a criança. Ou seja, recebe todo mundo, né, na festa de Santos Reis, pertence à família tradicional católica, que não é adotivos, simplesmente tem sujado a família. E o que está na minha casa é sequestro. Agradecemos a fala da senhora Juliana Até Gracioli. Da família Maurício de Souza. E convidamos agora o senhor... Quase sequestro da família da Mônica novamente. Senhora Juliana Gracioli, a gente agradece a sua participação. Convidamos agora o senhor Manuel da Cruz. Mas eu fui constrangida. Convidamos agora o senhor Manuel da Cruz para sua fala de 7 minutos na tribuna da Assembleia Popular transmitida pela TV Alesp. Por favor, fique à vontade, senhor Manuel. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu Pai Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está me dando. E, em nome da jornalista Beatriz, essa pessoa incrível, junto com a doutora Lúcia Cristina, jornalista incrível também, um amor de pessoa, junto com o doutor Lívio também, jornalista há muitos anos, graças a Deus,
eu cumprimento todos os demais jornalistas do nosso Brasil, inclusive aqui da TV, a LESP, e em nome do Enio Tato, deputado, um dos deputados estadual, do deputado que defende esse programa, que continue defendendo, porque aqui é onde sai proposta e projeto para que vocês trabalhem para o bem comum da sociedade paulista, paulistana e no Brasil no geral. Quero dizer também que eu quero agradecer à TV Alesp, porque ela passou durante o mês de janeiro, o restante mês de dezembro e o de janeiro todinho, agora de fevereiro, passando nossos vídeos anteriores. Mesmo não tendo programa, ela não colocou outras pessoas nos nossos horários, continuou passando o nosso programa. E eu encontrei muitas pessoas dizendo, deputado, um chama deputado, chama vereador, outro chama pastor. Acabei de assistir o senhor agora há pouco, o senhor e um grupo lá incrível, ótimo, obrigado mesmo, TV Alesp. Quero dizer que agora eu vou dar a entrada, vou falar um pouco sobre os trabalhos do ano passado, como, por exemplo, um dos meus temas aqui da minha pauta era exatamente em defesa da recuperação dos salários que eram recebidos pelos seus pertencentes outrora. Como os motoristas mesmo ganhavam em torno de 12 salários mínimos hoje, e aí, através dessa luta nossa pelos 12 novamente, que não é mais, que não está sendo mais, mas vai ser, tiveram um aumento razoável quando eu estava de vereador, na época da prefeita Mata, e aí nunca mais. Mas aí, no ano passado, através desse trabalho, foi, mais uma vez, um reajuste razoável, melhor do que os demais. Não chegamos aos 12 mil, mas estamos aqui na luta. E também, assim como os policiais também, que tiveram um reajuste de 35%, não chegou aos 12 mil, como eu cobro. Aliás, não é cobrança minha, é um direito que eles têm e não estão sendo respeitados. Mas vamos firme que nós vamos chegar lá. Assim também como os garis, as pessoas que fazem a limpeza das nossas ruas, também tiveram um aumento razoavelmente bem através dessa luta. E, senhores garis, vamos continuar na luta. Estou aqui exatamente para que aconteça de vocês passarem a receber R$6.000 como era antes. Assim também como o pessoal da Copa, acabei de tomar água gostosa ali, café à vontade também. Assim também como os professores, que eu luto incansável, para que a professora, assim como eu, como a professora, a doutora Lúcia Cristina, e os demais professores, para que o piso salarial seja a partir de R$12.000, que ninguém receba menos de 12 mil. Assim também como os GCM, que receberam uma melhora, mas não chegou aos 12 mil, como é de direito. Assim também como os aposentados, esses, além de não ter recebido aumento nenhum, ainda foram roubados e continuam sendo. Mas eu estou aqui na luta para que vocês e nós, que eu sou um deles, passamos a receber a partir de R$6.000 no mínimo. Assim como os cobradores também de R$6.000, o pessoal da limpeza e outros mais cobradores da categoria. Quero dizer para vocês que quando eu estive, isso não é da agora, quando eu estive como vereador, não teve aumento da passagem de ônibus, e dentro de um ano aumentaram 90 centavos. Só para você ter uma ideia, não precisa ser contador como eu, para fazer uma conta, 90 centavos vezes 6 dá 54. Isto é, ele diz que o domingo é gratuito. Ele já cobra de segunda a sábado R$ 5,40. Isto é, a passagem está a 5,30, eles ainda ficam com 10 centavos. De graça não tem nada. Eu vim falando aqui já há muitos anos, Acorda Brasil. E eu quero parabenizar o deputado Nicolas Ferreira, que pegou, me ouvindo meus vídeos, ele fez uma passeata de Minas Gerais a Brasília, exatamente com esse tema que eu venho falando há muitos anos, Acorda Brasil e Acorda Nação. Até porque uma pessoa acordada não vota em bandido e nem corrupto,
e nem sonegador de impostos, e assim outros mais, que tem vários desses tipos nos poderes legislativo, executivo e judiciário. Quero dizer também para vocês que, além de eu não ter votado no aumento da passagem de ônibus, não teve aumento no IPTU, não teve aumento no IPTU enquanto eu estava de vereador aqui nessa capital. Quero dizer para vocês também que ainda derrubei 5 taxas aprovadas e implantadas pelos vereadores e prefeitos anteriores antes de mim, como a taxa do lixo, a taxa da água, a taxa da luz, a taxa da cobrança nos banheiros públicos, a taxa também cobrada nos celulares, só para vocês terem uma ideia. Quem tinha um chip pagava R$ 29,00, pagava R$ 29,00 a mais. Se quisesse ficar com o mesmo número, E eu, incansavelmente, como vereador, imagina como deputado federal. Não sou candidato, mas estou andando nas ruas e as pessoas que tomaram conhecimento do meu trabalho estão tomando conhecimento aos poucos, nos meus canais, como no YouTube, Manuel Cruz Vieira, no Facebook, no Pix e outros mais, estão cobrando para mim ser. Estou estudando. Se você estiver comigo, em nome de Jesus Cristo, vamos chegar lá e vamos fazer muito mais, que agora eu tenho experiência. Um abraço, que Deus abençoe a tudo e a todos. Pastor Manuel Cruz, jornalista, 12 mil no mínimo por mês. Um abraço. Agradecemos a participação do senhor Manuel da Cruz na Assembleia Popular e convidamos agora o senhor Allan Kardec Lopes para sua fala de 7 minutos na tribuna da Assembleia Popular, transmitida pela TV Alesp. Por favor, senhor, fique à vontade durante os 7 minutos na tribuna. Novamente estou aqui na TV Alesp para trazer aqui as manifestações e as demandas que eu apresento aqui. Tudo é sob a ótica espiritual. Que a religião espírita kardecista explica tudo. Por quê? Porque todo mundo é espírito. A humanidade vive em 2 categorias. A humanidade é os desencarnados, aqueles que morreram, que chamam, e permaneceram aqui no planeta Terra. E os encarnados, que somos nós, que estamos aqui, porque tudo que acontece de errado, de mal, é influência espiritual. Nada acontece assim se não é da influência espiritual. E a demanda que eu apresento aqui, educação com a espiritualidade. Senhores parlamentares, porque o que eu falo aqui vai ser reconhecido pelo planeta todo, e o que fizer aqui vai beneficiar todo o planeta, porque a humanidade global é espírito, e tudo que está acontecendo no planeta não é diferente, aqui é igual, os problemas diversos. É preciso urgentemente, inadiável, reconhecerem o mundo espiritual, porque o mundo espiritual que administra o planeta Terra, e o mundo espiritual está trabalhando intensamente, mas precisa dos colaboradores, os encarnados, que têm a força da vontade, que têm a consciência, porque temos que cumprir o dever moral. Não adianta você estar aí na posição pensando só nos seus egos, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Estão redondamente equivocados, enganados. Esquecem que vós são espírito e não existe a morte, senhores. Todo mundo tem que se convencer. Todo mundo vai desencarnar, que chama morrer, mas não vai morrer. Simplesmente retorna para o mundo espiritual. E do outro lado é a realidade que vai estar. Aqui eu apresento na demanda educação com espiritualidade, porque só assim o mundo divide em 2 categorias, o invisível e a visível. Estamos aí e precisamos urgentemente de educar os invisíveis, porque os invisíveis que viveram vida passada, que não tiveram a educação espiritual na vida passada, desencarnou na perversidade, nas maldades, continua aí.
aí ao nosso redor. E aí, o que eles vão fazer? Eles abeiram, eles rodeiam os encarnados das suas afeições. E aí acontece a manifestação das maldades de todos os níveis, de todas o lado inferior. Por isso, aqui está semeado a semente da verdade que vai salvar a humanidade, salvar o planeta. O mundo está aí nesses problemas diversos, nessas tensões alarmantes, e tem que reconhecer, sem a educação, sem reconhecer o mundo espiritual que governa, administra o planeta Terra, e reconhecer a humanidade invisível, porque em todos os lugares há a presença da comunidade, da população, o invisível ali manifestando, e não tem o conhecimento, não percebe, não entende a manifestação do invisível. O invisível também, ele tem direitos, ele requer os seus atendimentos, e não atende o invisível, ele vai manifestar onde? No visível, no encarnado. Por isso que tem aí os acontecimentos alarmantes em todos os cantos. Tem que aplicar a educação, reconhecer, somos espírito. Não existe a morte, tem que convencer. Daí as manifestações, em todas as decisões de medidas, de atos errôneos, perversos, que causam o mal, tem ali a parceria do invisível. A parceria do invisível ali manifestando. Através de quê? Intuindo no encarnado a praticar aquele ato, aquela decisão que é malefício, que é revoltante, que é perturbar, que é causar problemas diversos. Todo mundo tem que se convencer. Ninguém está encarnado para errar, para fazer o mal. Todos estão hoje encarnados em tarefa de missão para a evolução. Ninguém está aí na Terra encarnado para erro, para maldade, para repetir, para recapitular os erros da vida passada. Tem que praticar a educação. Os senhores parlamentares aqui, desse parlamento, tem que conscientizar e aproveitar a posição que está, e aí pautar nas reuniões, colocar pelo menos os estudos, os esclarecimentos espiritual, religião espírita kardecista está à disposição para poder explicar, para poder convencer que temos que criar projeto, e os projetos têm que estar lá incluído, tem que estar lá citado, comunidade, povo, gente invisível, que é realidade, não é mentira. Eu não estou falando aqui, não estou inventando, é a realidade. Tanto é que tem as manifestações aí alarmantes, tem os problemas diversos acontecendo, tem os problemas que a ciência da Terra não explica, não sabe resolver, o sistema da saúde não cura, não trata. Por quê? Porque o problema, a doença lá, é o espírito que está doente, é o espírito que está pedindo socorro, que está clamando, que está necessitando de tratamento. E ali vai tratar o encarnado que está são, perfeito, foi lá. E o espírito está doente, necessitando. O espírito, ele clama, ele chora, ele desespera, ele pede socorro, ele pede auxílio, e ninguém atende. Por quê? Porque ninguém, não tem no sistema da educação, da educação tradicional, o estudo espiritual. Tem que ter. Por isso que eu apresentei aqui. Agradecemos também, a participação do senhor Allan Kardec Lopes. Lá nos postos de saúde, agradecemos a fala do senhor Allan Kardec. Muito obrigada. Convidamos agora a senhora Flávia Varão para a sua fala de 7 minutos na tribuna da Assembleia Popular. Por favor, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui. Eu queria relembrar a minha trajetória aqui. Gente, eu estou aqui hoje sem saúde mental alguma, muito triste, com algumas crueldades. Talvez eu chore aqui,
mas eu vou ser forte, porque a luta continua e não adianta a gente chorar, porque é enxugar gelo. Então, eu estou aqui, firme e forte, caso eu chore, vocês já saibam. É o seguinte, gente, 7 anos atrás, eu vim aqui nessa Assembleia Popular. Aqui foi onde eu fui admitida. E quem me admitiu foi a Lília Busato, que ela era gestora da TV. Eu vim aqui todos os dias, vou tirar isso aqui que está me incomodando. Eu vim aqui toda quarta-feira para falar sobre desemprego, para falar de ONG, sobre coisas da sociedade. E aí, de tanto que eu vim aqui falando sobre coisas da sociedade, eu fui admitida aqui nessa casa. Eu fui jornalista por 7 anos. Gente, aqui eu entrei uma menina. Hoje eu saio uma mulher. 7 anos nessa casa, fui muito feliz, fiz jornal, fiz reportagem, entrei ao vivo. Quantas vezes eu fiz matérias? Quantas vezes eu entrei ao vivo? Deu tudo certo. Fui apresentadora nessa casa. E hoje, na sexta-feira, eu fui demitida, mas não foi só a Flávia Varão, jornalista, foi demitida. A Lesp, infelizmente, demitiu todos os funcionários, jornalistas desta casa. Foi uma demissão em massa. Foram aproximadamente mais 120 pessoas. E o que é hoje a minha luta? A minha luta, gente, essas pessoas foram demitidas sem salários. Eu, por exemplo, faz 2 meses que eu não recebo o salário. 2 meses, gente. Rescisão, também não temos resposta do que vai acontecer, porque a Fundac não tem dinheiro para pagar a rescisão. Aí a minha pergunta é, e agora? O pessoal que saiu desta casa, da TV Lesp, não saiu com uma mão na frente e outra atrás, sem previsão de pagamento, sem previsão de rescisão. E aí? Aí, infelizmente, a Fundac... Porque, assim, deixa eu explicar para vocês o que acontece. Só lembrando que, de acordo com o artigo 5, nós temos liberdade de expressão. Eu, como jornalista, eu posso falar, porque é liberdade de expressão, e eu não tem por que eu ser processada porque eu estou falando isso. É só puxar os jornais. Vamos lá. A Lesp tem a Fundac, que a Fundac é terceirizada. E nós temos a Lesp. Então, tem a Lesp aqui e a Fundac. Ok. A Lesp diz que pagou a Fundac. Ok. Só que esse dinheiro não chegou na mão do trabalhador. Aí, como é que fica a situação? A Lesp tirou o corpo fora dela, que realmente ela já pagou, que está ok, só que fica a Fundac, que diz que não tem dinheiro para pagar esses trabalhadores. E a gente fica parecendo palhaço, por isso que eu vim representada, porque aí um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e aí o pagamento não entra na conta, fica essa dificuldade. Nós temos... Gente, a gente tem conta para pagar. E aí, como é que fica? Eu preciso pagar minha matrícula da faculdade, que eu faço pós-graduação na FESPER. Eu tenho que pagar agora. Eu não tenho dinheiro para pagar R$ 1.070. Vou perder a pós, porque tem que pagar a matrícula. E fica esse debate. E aí, eu fico pensando, e agora? Como é que fica o trabalhador? Fica por isso mesmo? Aí, lembrando, aí finaliza, porque aí a gente fica o palhacinho. Um fala uma coisa, o outro fala outro. Tá. E aí tem a EPTV, que é afiliada da TV Globo, que entrou na licitação, que ganhou essa licitação. Inclusive, parabéns, TV Globo, que faz um trabalho maravilhoso. Só que não está aqui para puxar, não tem como puxar saco, né, gente? Aí essa EPTV, o que ela faz? Contratou, trouxe a equipe dela. Ou seja, ela traz a equipe dela, como é que fica a situação? O objetivo era o quê? Que, pelo menos, a IPTV contratasse pelo menos 90% dessas pessoas. Porque essas pessoas, gente, saíram sem rescisão, saíram sem dinheiro, saíram sem pagamento, e aí fica difícil. Aí a IPTV, que eu também entendo que não tem nada a ver com a história, trouxe a equipe dela. E aí como é que fica? Esses trabalhadores, a gente sabe que o jornalismo está sucateado. A gente sabe que existe realmente uma crueldade. Só que, assim, alguém tem que responder. Não dá para a gente chegar aqui todos os dias
Realmente, gente, cada um fala uma coisa e fica por isso mesmo. Vai se passar. Já são 2 meses sem pagamento. E fica por isso mesmo. A gente daqui a pouco vai entrar no 3º mês e está sem pagamento. Então, gente. Ai, gente, estou muito ansiosa hoje. Eu não quero chorar. Porque, assim, é muito difícil não chorar numa situação dessa. A gente sabe que o desemprego é muito triste. Não é só para mim, eu não estou falando só da Flávia Varão como jornalista. Eu estou falando dos meus colegas de trabalho também, que estão passando pela mesma situação, que estão sem emprego, que estão sem dinheiro, que choram, que eu vejo quantos colegas de trabalho que trabalharam comigo 7 anos. E também não tem para onde ir, não tem emprego. E aqui, a gente não está se fazendo de coitadinho, porque aqui ninguém é coitadinho. Aqui somos jornalistas, somos inteligentes, só que, assim, infelizmente, é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é selvagem, é o capitalismo. E como é que ficam esses jornalistas? Hoje vai ter uma mobilização do sindicato, às 14 horas, e eu quero convidar você que está aí também, que é jornalista, que venha participar dessa mobilização às 14 horas, gente. Porque não dá para ficar esse empurra-empurra. Eu não tenho culpa. Ninguém tem culpa de nada. Não existe vilão. E como é que fica a situação? Porque fica como está. Eu não sei se eu tenho mais tempo. Tenho mais tempo ainda para falar? Mais 15 segundos. Então tá. E aí, é isso, gente. Hoje também trouxe um cartaz que às 14 horas nós estaremos aqui na TV Alesp pedindo, Deus, pelo amor de Deus, a gente precisa receber, a gente precisa de rescisão em nome de Jesus, porque tenho certeza que Jesus existe. E aí tem esse cartaz aqui, ó, falando demissão em massa, sem emprego, sem salário, sem previsão para nada. E hoje, essa é a realidade do jornalista da Alesp. Obrigada, pessoal. Agradecemos a fala da senhora Flávia Varão. Convidamos agora a senhora Lúcia Cristina para sua fala de 7 minutos na tribuna da Assembleia Popular, transmitida pela TV Alesp. Por favor, doutora Lúcia, fique à vontade. A todos vocês que nos assistem pela TV Alesp, o comentário de hoje. Iniciamos hoje a programação da Assembleia Popular nesse ano de 2026. Meu nome é Lúcia Cristina, sou advogada, professora e jornalista, e venho aqui fazendo alguns comentários, inclusive trazendo fatos concretos, arquivados, em andamento, fatos do interesse da população de São Paulo. Esses fatos específicos remetem a critérios éticos e morais, o que devemos fazer e o que podemos fazer. Uma pessoa, considerando esses aspectos, passa a entender que a ética e a moral, elas andam próximas, por ser a moral um conjunto de hábitos aceitos pela população, e a ética, os princípios a nortear o indivíduo nas suas atitudes. Cargos públicos atendem procedimentos existentes nas instituições e utiliza as instituições, mesmo quando pleiteia algo novo. Dentro desse entendimento, os nossos governantes eleitos passam por critérios de avaliação para ocuparem cargos públicos. No entanto, o que temos vivenciado são inúmeras acusações, algumas inverídicas, evidenciando de forma negativa a imagem do Brasil. O Brasil é um país que tem credibilidade nos diversos setores do desenvolvimento, e assim deve ser a imagem decorrente da prática diária desses setores pelos excelentes profissionais neles todos operantes. Discordo do aspecto do desconhecimento das práticas dos governantes apresentadas de forma inusitada, tentando inibir, defamar e caluniar os trabalhos daqueles homens que se dedicam aos poderes executivo e legislativo do Estado de São Paulo, de todo o país. Durante o governo
podem haver alguns registros administrativos, um ofício, uma notificação extrajudicial capazes de inibir uma atitude que vem sendo considerada incoerente aos princípios éticos do trabalho aceito pela população, pelos próprios três poderes. Assim, evita ser uma situação decorrente de uma atitude durante um mandato, após o mandato, onde houve diversos trabalhos favoráveis, surgir somente fatos. Alguns, de fato, são apurados para serem responsabilizados, outros, calúnias. Isso não é bom para o nosso país, para o Brasil. É possível haver uma constatação, é possível ser enviado um ofício, uma notificação extrajudicial aos governantes, aos homens, às mulheres, no exercício dos mandatos públicos deles, para evitar aquele tipo de situação desaguando no Poder Judiciário de uma forma aviltante, assustando tanto o próprio país, o Estado, as cidades e, principalmente, o exterior. Isso reflete nas boas relações internacionais e interestaduais. O Brasil merece uma imagem digna, exaltando o trabalho, o conhecimento, a dedicação dos homens e das mulheres eleitos, aceitaram os desafios do poder público, do executivo, do legislativo e participam, foram eleitos. Portanto, o Poder Judiciário pode enviar notificação extrajudicial, pode enviar ofício para dar cumprimento a algumas situações que estejam, eventualmente, em desacordo com os critérios éticos, morais, administrativos, enfim, algumas situações básicas do desenvolvimento dos trabalhos desses profissionais que precisam, sim, fiscalizar o que vem acontecendo, precisam legislar, precisam executar obras, precisam executar situações definidas pelos setores do poder administrativo, executivo, amplo, mais forte, o mais remunerado, o mais capacitado financeiramente do nosso país, o poder executivo, principalmente ele, e não ser interpelado após um mandato todo, com uma série de reclamações, denúncias, processos vindos de diversos setores, sem ter conhecimento, muitas vezes, durante o decorrer do mandato, o que vem acontecendo. Para que a imagem do Brasil, a imagem do que nós, trabalhadores, participantes dos três poderes, os deputados, enfim, todos os cargos eleitos pela população, que não há só campanha, não há só participação de eleitos pela campanha, todos os participantes dos poderes executivo e legislativo não venham ser interpelados, principalmente em momentos cruciais, onde precisa ser feita uma fiscalização, precisa ser feita uma emenda, até mesmo uma emenda à legislação, precisa ser feito um estudo da legislação utilizada de forma indevida, com algum fato que vem em desacordo com a ética e a moral, não foi utilizada uma instituição, a instituição existe, ou qualquer outra situação que pode ser evitada. Pode acontecer durante o mandato.
Obrigada. Agradecemos a participação da senhora Lúcia Cristina, a última oradora desta edição do programa Assembleia Popular. Chegamos ao final, portanto, de mais um programa. Reforçamos o agradecimento e a participação de todos os oradores do dia. E lembramos que a Assembleia Popular é gravada às quartas-feiras, das 12 às 13 horas da tarde, com veiculação às quintas-feiras, às 21 horas e reprise aos sábados, às 10 horas da manhã. Agradecemos mais uma vez a todos os participantes e também aos espectadores pela audiência. TV Alesp a serviço do cidadão, o trabalho do Legislativo Paulista ao seu alcance.